Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no texto de Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, os versículos 1 a 9 nessa manhã. Como falamos na semana passada, estamos inaugurando uma nova metade do livro de Êxodo. Daqui até agora, o capítulo 40, e eu pretendo falar um pouco mais sobre isso nessa manhã, nós vamos entender o detalhamento de Deus para a vida em meio ao seu povo. E eu peço que você acompanhe com atenção os versículos 1 até o versículo 9 na leitura desse capítulo 25. Êxodo 25, 1 a 9, a palavra bendita e maravilhosa do nosso Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esta é a palavra do Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que sempre reserva para nós tesouros e riquezas que vão além daquilo que a mente humana pode conceber. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade para nós nessa manhã, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, nos constranja diante do nosso pecado cometido contra o Senhor, leva-nos a compreender a Tua santidade e a amar com alegria Teus propósitos para nós, em nome de Jesus. Amém. As crianças, elas quiserem fazer um desenho nessa manhã, vocês podem desenhar como se fosse assim uma papelaria, crianças. Quando vocês entram e tem um monte de coisa bonita, papéis de cores diferentes, ou então uma feira de artesanato, com coisas bem bonitas lá naquela feira de artesanato que você compraria para a sua casa, tá bom, crianças? Então vocês sejam caprichosos aí. Meus irmãos, se você é de Brasília e você nunca foi à famosa feirinha da Torre de TV, provavelmente você não conhece tão bem a sua própria cidade. É basicamente uma feira de artesanato. Ali os artesãos e artistas, tanto da cidade quanto de fora, eles vendem seus produtos feitos à mão. Tinha muito tempo que eu não ia lá, mas recentemente os americanos estavam aí com a gente, e aí minha esposa levou eles lá, e é muito interessante, porque numa feira de artesanato tem literalmente de tudo, né? Joias artesanais, colar, pulseira, brinco, anéis, acessórios feitos de metal, miçanga, pedra, madeira, resina. Tem muitos tecidos, né? Tecidos que às vezes a gente nem sabe o nome direito, mas mantas, tapetes, panos de retrato, toalhas, almofadas, muitas vezes decoradas, né, com bordados ou com patchwork. Vasos, pratos, canecas, peças de cerâmica, peças de porcelana e até mesmo venda de pedras preciosas. Ainda que de vez em quando eu acho que algumas pedras são anunciadas como preciosas e não são tão preciosas assim. Mas o importante é que quando você vai à feira, você vai para adquirir produtos para decorar a sua casa. E meus irmãos, nós estamos aqui entrando nesse trecho do livro do Êxodo, que ele vai falar muito sobre decoração, ele vai falar muito sobre arquitetura, vai falar muito sobre design de interiores, mas não como profissões humanas, mas como detalhamento de um padrão divino para o lugar onde o próprio Senhor habitará no meio do seu povo. O tabernáculo e o seu ministério são as duas características centrais que vão ocupar basicamente a segunda metade do livro de Êxodo inteiro. Inclui detalhes da construção, elementos muito precisos, até mesmo a especificação da maneira como as pessoas deveriam ser empregadas no tabernáculo e como, uma vez empregadas, elas deveriam proceder no serviço a Deus. Tudo, meus irmãos, porque até o capítulo 24, e principalmente ali no capítulo 24, nós vimos a inauguração de uma aliança, em que Deus estabeleceu a sua realeza e a sua glória sobre o povo. Nós vimos ali Moisés e os líderes sendo convocados a subir o monte.
E no topo do monte a glória do Senhor baixou sobre aquele monte em forma de uma nuvem, como que de um fogo consumidor. E o povo então agora está diante desses momentos. A realeza de Deus precisa ser reconhecida adequadamente no coração dos israelitas. E então Deus, para fazer isso, Ele vai mandar com que eles construam uma construção portátil, uma casa móvel, como um símbolo da sua autoridade real sobre o povo. E meus irmãos, o que a partir de hoje eu espero que nós possamos ver em todos os sermões daqui para frente no livro de Êxodo, é que para Deus cada detalhe importa. Cada detalhe importa. Porque cada detalhe nos informa algo sobre Deus e nos informa algo sobre como Ele deseja ser adorado detalhadamente por nós. O que é que você tem a oferecer a Deus nessa manhã? Nós vamos tentar responder isso com esses 2 pontos aqui. Primeiro, que Deus estabelece residência entre o seu povo. E segundo, que Ele é um Deus que recebe as ofertas de corações dispostos e obedientes e fidedignos. Primeiro vamos ver então aqui como Deus estabelece essa residência entre o seu povo. Veja comigo o versículo 8. Olha o que está escrito aí. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Meus irmãos, pela primeira vez, Deus dá uma ordem que diferia de toda forma de relacionamento de Deus com o seu povo até esse momento, mas não tanto assim. Houve um momento que Deus esteve presente de uma maneira mais próxima na história de Israel. Isso foi bem lá no início, quando no jardim do Éden ainda, o texto nos diz que Deus vinha na virada do dia, e Ele vinha e tinha comunhão com Adão e Eva. Mas por causa do pecado deles, por causa da transgressão contra os mandamentos de Deus e contra o pacto das obras que Deus havia estabelecido, uma das coisas das quais Adão e Eva, e consequentemente nós mesmos, fomos privados e banidos, é dessa presença mais próxima, dessa comunhão mais próxima com Deus. Mas de repente agora, dentro do relacionamento com Israel, Deus indica um retorno, uma restauração. Eu estarei no meio de vocês, eu habitarei, literalmente aqui o hebraico é, eu habitarei no meio de vocês. Então o santuário, em algumas traduções simplesmente aparece como lugar santo, é algo que vai muito além do tabernáculo, meus irmãos. A gente vai perceber no livro de Êxodo e em todas as escrituras, que o tabernáculo é um símbolo da presença de Deus, mas a presença de Deus não está contida apenas pelas paredes do tabernáculo, ou pelos átrios. Todo lugar onde Deus habita se torna santo pela presença de Deus. E nós já vimos um pouco disso na história de Israel também. Quando a voz de Deus vem da sarça ardente na direção de Moisés, e Moisés se aproxima para ver aquela árvore que pegava fogo sem parar. A voz que o chama diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. O que faz de um local santo não é o local em si, mas a presença de quem o habita. Então Moisés já sabia disso. Ele sabia que todas as vezes que ele entrava na presença do Senhor, seja no alto do Monte Sinai, seja em qualquer outra circunstância, aquele local era santo porque Deus estava presente. E aqui então, meus irmãos, quando nós vemos agora esse arranjo de Deus, a presença do Senhor no meio do acampamento de Israel vai refazer toda a estrutura daquele local, não só do tabernáculo. Tudo o que vai acontecer nas residências dos israelitas, na distribuição daquele local, tem a ver com a presença teofânica, a manifestação de Yahvé, o grande eu sou, ou aquele que diz eu sou o que sou. Ele estaria no meio de pecadores, de seres humanos, criados, limitados e finitos. Meus irmãos, isso era algo tão sério, que veja o versículo 9, vai dizer que agora Deus diz a Moisés, veja comigo o versículo 9, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Assim mesmo o fareis. Então o tabernáculo agora vai ser construído numa progressão de regras muito bem específicas e estabelecidas a partir daqui do capítulo 25. A gente logo nos versículos 10 a 22 vai ver as instruções para a arca, que era um dos principais símbolos da presença de Yahvé. A gente vai ver, por exemplo, as instruções dos versículos 23 a 30, da mesa para o pão da presença,
Depois dos versículos 31 a 40, o candelabro com 7 braços de ouro. Também a gente vai ver as instruções ligadas para o altar de ofertas queimadas, lá no capítulo 27, versículos 1 a 8. O átrio do tabernáculo, qual era a disposição e as medidas desse espaçamento interno do santuário. Depois a gente vai ver detalhamento sobre roupas, sobre as vestes sacerdotais, lá no capítulo 28, versículos 1 a 46, instruções até mesmo para a autoridade que os próprios ministros sacerdotais teriam. E aí depois, se não bastasse isso, entrando no capítulo 30, nós vamos ter ali uma série de apêndices que vão tratar, por exemplo, dos 4 acessórios simbólicos adicionais ao altar, o altar de ouro de incenso, a pia de bronze, lá no capítulo 30, versículos 17 a 21, o óleo da unção, que a gente vai ver que ele tinha ingredientes especiais, uma fórmula específica, e esse óleo não poderia ser feito de uma maneira diferente. A gente vai ver o incenso, e o próprio incenso também tinha uma fórmula, as instruções para expiação, para os sacrifícios, a preparação adicional do povo, lá no capítulo 30, versículos 11 a 16. A gente vai ter as regras para o empregamento dos artesãos e quais os tipos de artesãos específicos deveriam trabalhar em cada área do tabernáculo. A gente vai ter regras específicas de qual é a relação do tabernáculo com o sábado, o dia do descanso. Meus irmãos, tudo isso, porque, e a gente vai conseguir ver claramente no livro de Êxodo, existem 2 motivos principais para Deus ser tão detalhado. Por que Deus é tão preciso? Talvez você leia esse texto aqui e você fale, mas qual é a importância de eu saber todos esses detalhes? Eu vou te dizer nessa manhã qual é a importância. Primeiro, meus irmãos, porque o temor do Senhor é demonstrado na prática pela fidelidade ao que Ele ordena. Você me diz que você teme a Deus. Como é que eu posso saber disso se eu não tenho condições de ver o seu coração? Mas eu tenho condições de ver o fruto da sua fidelidade a Deus. Isso nós podemos olhar uns nos outros. E se nós dizemos, ou dissemos que tememos ao Senhor, essa fidelidade vai ser mostrada pela atenção ao que Ele diz, para os sinais e detalhes que Ele oferece na sua palavra. Em segundo lugar, meus irmãos, justamente porque esses detalhes do santuário têm o objetivo de ensinar ao povo o que significa ter um Deus santo habitando entre eles. Meus irmãos, a decoração de um interior, de uma casa, diz muito a respeito dos moradores daquela casa, não é verdade? Mostra-me a tua mobília e eu te direi quem és. Poderia ser assim o ditado, né? Quando eu vou na sua casa, quando você vem na minha casa, as escolhas que a gente faz dos móveis, dos quadros, da cor da tinta com a qual você pintou a parede, ou dos azulejos que você colocou na cozinha, ou a disposição das coisas, se vai ser uma casa mais limpa ou muito carregada de móveis, e se você vai colocar a sua coleção de canecas ou de ímãs magnéticos, tudo isso fala sobre você. Tudo isso diz algo a respeito do seu caráter, das suas preferências, do que você gosta, do que você não gosta, não é verdade? Meus irmãos, Deus queria que o povo tivesse uma ideia mais aproximada da sua santidade, ao observar os detalhes e a estética daqueles materiais, para que ficasse claro para Israel de que Deus habita entre nós. Meus irmãos, por que a gente escolhe um púlpito feito de madeira? Ou por que tem detalhamentos de madeira e algumas escolhas que são feitas na estética de um local? A gente deveria pensar como igreja de que de alguma maneira essas coisas devem me remeter por associação a quem Deus é. Madeira carrega um pouco desse detalhe mais clássico, não é verdade? E meus irmãos, eu não estou dizendo que uma igreja que não use madeira no púlpito, não tem nada a ver com isso, tá? Ela está em pecado contra Deus, o ponto não é esse. Mas ao mesmo tempo o nosso coração e nossas expectativas como igreja são reveladas na maneira como a gente decora uma igreja também, não é verdade? É curioso, se você fizer uma análise do movimento evangélico moderno, você vai perceber muito o que o povo de Deus pensa sobre Deus a partir da maneira como nós optamos decorar nossas igrejas. E quem é que está sendo glorificado naquilo? É um culto no qual Deus é o centro ou nós somos o centro? Nós decoramos igrejas, nós escolhemos músicas,
Nós pensamos nas coisas para a glória e envaidecimento das nossas preferências culticas ou do Senhor. Isso vai bem além de decoração, tá? Nós descobrimos, se você entende que Deus é santo, e se eu entendo que Deus é santo, na maneira como a gente se decora. Ah, pastor, esse assunto de roupa de igreja, a gente não deveria entrar nisso porque tem uma liberdade cristã. Tem e não tem. Porque a sua liberdade é condicionada pela santidade de Deus. Então a roupa que você escolhe para vir vestido para a igreja pela manhã diz muito o que você pensa se Deus é santo ou não. Isso não tem a ver com legalismo. Isso tem a ver com temor do Senhor. A gente estava conversando essa semana, e isso vale para mulheres e vale para homens. Tem roupas que não são apropriadas. Pessoal da música, presta atenção na roupa que vocês colocam aqui na frente. Pensem nisso. Pensem nisso. Tenham temor de Deus e santidade no coração de vocês. As escolhas que nós fazemos refletem o entendimento que nós temos sobre a santidade do Senhor. Isso se aplica, inclusive, até mesmo àquilo que fazemos no próprio culto. A gente cantou um hino hoje pela manhã. Uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, por que a gente continua cantando hinos? As igrejas não cantam mais hinos. Então eu pergunto a vocês, por que a gente canta hinos? É para agradar você? Ou de alguma maneira, os acordes, a letra, remetem você a coisas que vão além de você, a uma tradição de homens e mulheres que têm consagrado a sua vida em santidade a Deus ao longo da história. Santidade importa, meu irmão, minha irmã. Então nós cantamos hinos, pastor põe terno domingo de manhã, é o terno que prega, o terno não prega. Mas se os sacerdotes tinham vergonha na cara de usar roupas que Deus ordenava, por que eu e você não podemos usar uma roupa um pouco melhor no domingo de manhã para adorar a Deus? Isso faz parte da nossa consagração, igreja. Deus é santo, e nessa manhã Ele está no meio do seu povo. No meio do seu povo. Segundo lugar, meus irmãos, esse mesmo Deus recebe ofertas de corações voluntários e obedientes. Veja comigo o versículo número 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Deus agora vai envolver o seu povo no projeto de fazer o tabernáculo acontecer. Em vez de ser uma designação de que apenas uma pessoa faria o tabernáculo, contrata o arquiteto e ele faz, não. O povo estaria envolvido no levantamento dos recursos e dos materiais para a própria casa de Deus. E o que é interessante, meus irmãos, é que essa convocação de doação de materiais, ela é introduzida pelo mandamento de que eles deveriam ofertar. Essa oferta em si seria um ato de adoração, um mandamento do Senhor: tragam ofertas. Mas Deus diz como deve ser o estado do coração na hora de trazer a oferta. Veja que Ele diz aí: de todo homem cujo coração o mover para isso. O coração, na verdade, aqui literalmente, o hebraico aqui, ele é literalmente de todo homem cuja mente o levar a isso. Mas na literatura hebraica, a ideia de mente e coração estão ligadas, é o centro dos afetos, o assento das crenças dentro do homem. A crença do homem, o afeto do homem deve ser direcionado a Deus. Ele deve ofertar a Deus com coração sincero, com coração voluntário. Era isso que Deus queria, não era só dar a oferta, mas é dar com o coração certo. Então, meus irmãos, isso fala muito sobre a natureza da adoração. Veja só o que é adoração para Deus. Veja o que para Deus é adorar em espírito e em verdade. O espírito do adorador deve ser sincero e voluntário, mas o conteúdo da oferta é determinado por Deus. A natureza do que eu dou a Deus não sou eu que determino, é Deus que determina. Mas eu devo dar o que Deus espera de mim com o coração aberto, com o coração verdadeiro. Isso é o que significa adorar a Deus em espírito e adorar a Deus em verdade. E quando a gente vê então essa lista dos itens, dos versículos 3 a 7, dos materiais que deveriam ser ofertados, meus irmãos, a gente vê aqui um verdadeiro catálogo de opulência. É impressionante, meus irmãos, os melhores metais, os melhores tecidos, os melhores couros, a melhor madeira, o melhor óleo e incenso, as melhores pedras semipreciosas. Você percebeu aí? Vamos fazer um detalhamento aqui rápido. Primeiro ele começa falando
de uma sequência de metais de ouro, prata e bronze. Isso te lembra de alguma coisa? A gente está em épocas de Olimpíadas, né? Por que os atletas ganham medalhas de ouro, prata e bronze? Meus irmãos, porque há um estabelecimento cultural da preciosidade de cada um desses metais. Eles são de fato preciosos. Estava lendo uma matéria que, inclusive, alguns atletas, por falta de dinheiro, vendem essas medalhas. Por quê? Porque eles precisam de recursos, precisam de dinheiro. Valia muito dinheiro. Trazer uma oferta de ouro, trazer uma oferta de prata, trazer uma oferta de bronze, mesmo que seja numa escala aqui decrescente, mas todos eram importantes. Veja que os tecidos também são colocados aqui numa escala decrescente, pelo menos os comentaristas falam que o estofo azul era mais valioso do que a púrpura, que era mais do que o carmesim e mais do que o linho fino, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, todos esses materiais tingidos aqui eram caríssimos. Eu não sei se você tem noção do quão caros eram esses materiais. Um comentarista chamado Gradhall, ele discutindo a questão dos corantes orgânicos, entre os quais estão aqui listados no versículo 4, ele observa que 12 mil caracóis da espécie Murex eram necessários para produzir 1,4 gramas de corante puro da variedade violeta. 12 mil caracóis Murex para produzir 1,4 gramas. Você tem noção do quão precioso era isso? Valiosíssimo. O linho fino aqui provavelmente era egípcio, isso é bem estabelecido. Os tecidos egípcios, eles tinham uma superioridade na sua técnica, na sua composição e nos seus materiais. Os pelos de cabra se referiam à lã natural, que não era tingida, era o menos caro dos materiais aqui mencionados, mas ainda assim era importante. O couro de pele de carneiro era curtido, ou aqui no caso tingido de vermelho, ou ambos muitas vezes. Ele vai falar da acácia, que era uma madeira duradoura, não era qualquer MDF não, meus irmãos. Era uma madeira importante. Ela era adequada para o entalhe. E ela era adequada também para trabalhos de sobreposição, quando você precisava fazer trabalhos complexos na madeira. A acácia era adequada para isso. Aí o texto vai lá e lista agora as especiarias que eram usadas nos óleos da unção, que eram basicamente a mistura de 3 ingredientes adicionados ao oilíbano. Oilíbano era um material puro que era juntado com o sal e criava um incenso também de fórmula especial, que só poderia ser usado junto ao altar de ouro, aquele altar dourado que a gente vai ver as instruções tão específicas dele. Aí você tem aqui uma lista de algumas pedras preciosas, que seriam as pedras das ombreiras do éfode sacerdotal, que era a roupa que o sacerdote precisava usar. Então aqui essas pedras eram também feitas de uma substância agravável, como a cornalina ou o ônix, que é o que ele menciona aí no texto, ou mesmo o lápis lazuli. As pedras de engaste são pedras um pouco menos preciosas, mas elas também iam compor a roupa do sacerdote, o peitoral e parte das ombreiras. Meus irmãos, você percebe que o inventário de metais preciosos e tecidos, nessas tonalidades de azul, nesse espectro de cores, indica que essa aqui não era uma tenda comum. Esse tabernáculo não era uma casinha qualquer. Um rei entraria naquela casa. Eu trabalhava durante muitos anos num hotel aqui da cidade, no Blue Tree, e eu lembro algumas vezes que a gente recebia algumas solenidades. Uma vez veio um grande governante do mundo árabe, e a água parou, meus irmãos. Tapete vermelho, servos entrando com turbantes e se ajoelhando, decorações especiais feitas no hotel pelo período de uma semana que aquele governante estaria. Se a gente é capaz de fazer isso com governantes humanos, mostrar honra, quanto mais na presença do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, você percebe que nada menos do que o melhor e o mais precioso deve ser ofertado e associado à chegada de Yahvé. E é óbvio que eu e você, a gente vê isso aqui, a gente fala assim, mas, pastor, de onde que os israelitas arranjaram itens tão valiosos para construir uma casa para Deus? Pastor, eles não estavam no meio do deserto. Mas você precisa se lembrar que alguns anos antes, quando eles saíram do Egito, ali naquele momento, Deus havia dado uma ordem de que os israelitas, ou melhor, antes do que uma ordem, Deus havia assegurado
de que os israelitas não sairiam de mãos vazias do Egito, e de que eles encontrariam favor aos olhos dos egípcios, mesmo naquela fuga em meio à 10ª praga. Você lembra o que aconteceu? Deus deu uma instrução para que as mulheres israelitas fossem cada uma delas às suas vizinhas, aos seus vizinhos, e pedissem objetos de prata, objetos de ouro, roupas, e meus irmãos, pasmem, os egípcios davam, eles davam aos montes. E os filhos de Israel, fazendo exatamente conforme Deus havia dito, pediram esses objetos, e os egípcios olharam favoravelmente para esses israelitas, pensando: o Deus de vocês que está causando tudo isso, é quem nos está pedindo essas coisas, toma, leva. Então, meus irmãos, perceba que ao antecipar os próprios recursos na saída do Egito, muitos anos antes, a gente vê que para Deus os planos desse tabernáculo eram antigos. Que Ele mesmo também se encarregaria que o povo estivesse suprido com os recursos que Ele mesmo exigiria para realizar a obra em seu nome. Meus irmãos, que Deus maravilhoso é esse, que nos pede algo e nos dá algo que Ele mesmo pede. O nome disso é graça. Deus sabe que nós não teríamos condições de oferecer nada, meus irmãos. E Ele, por graça, Ele nos supre tanto, não é verdade? Meus irmãos, é uma pena que os israelitas teriam muita dificuldade de entender isso. Sim, lá na frente, lá no capítulo 35, eles vão fazer corretamente, mas enquanto Moisés está no topo do monte Sinai, recebendo essas instruções, o que os israelitas estavam fazendo lá embaixo? O que eles estavam oferecendo o ouro e a prata deles para fazer um bezerro de ouro? Os próprios recursos com os quais Deus os supriu, eles estavam entregando a falsos deuses. Infelizmente, meus irmãos, eu e vocês somos especialistas em pegar o que Deus nos deu de graça, por graça, com amor, e consagrar a falsos deuses. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. E é isso que acontece conosco até hoje. Quantas vezes sobrevém a vergonha sobre nós quando a gente percebe a nossa ingratidão, o nosso descontentamento, a nossa insatisfação, pedindo a Deus ainda que nos dê tantas coisas, quando Ele já tem dado abundantemente da sua graça e suprido a nossa sementeira para uma colheita farta. Mas a gente não valoriza o que Deus nos dá, e a gente se indigna a Deus achando que a gente não tem o suficiente. Quantas vezes eu e você fazemos isso? O meu marido não é suficiente, a minha esposa não é suficiente, meu filho não é suficiente, a escola dos meus filhos não é suficiente, meu carro não é suficiente, as roupas que eu visto não são suficientes. E a gente fica assim, murmurando, e murmurando, e murmurando, e murmurando. Meus irmãos, o tabernáculo, ele vinha para marcar um estágio radicalmente novo no relacionamento entre o divino e o humano. Porque Deus não tinha residência terrena antes disso, mas agora Ele vai ter. Este tabernáculo, meus irmãos, era um prenúncio de que, de fato, preste atenção nisso, os recursos da graça que nós tínhamos nas nossas mãos, eles por si só não seriam capazes de nos salvar. Então Deus precisava fazer uma oferta melhor. Deus precisava nos dar um presente melhor. Ele precisaria ofertar de si mesmo para resolver o problema da nossa ingratidão e da nossa pecaminosidade. Então, o tabernáculo, tudo que nós estamos vendo aqui, é uma antecipação do que João viria a dizer muitos séculos depois, no prólogo do seu evangelho, quando ele escreve em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou, literalmente ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É uma pena que só no Natal a gente lembra dessas histórias, né? Mas eu fiz questão da gente ler hoje. Estava lá Herodes, de repente chegam 3 magos. E eles chegam falando: ficamos sabendo de um rei que vai nascer.
a estrela, né? Lembra de toda a cena da estrela? Herodes não gostou muito daquilo não, pediu para investigar, fica de olho, porque eu quero saber que rei é esse. Mas logo depois que eles foram despedidos da presença de Herodes, que disse para eles, veja, vai lá e me digam a respeito dele, fala onde ele está, porque eu mesmo quero prestar minhas saudações. Os magos foram, depois eles seriam instruídos por um anjo a não retornarem para Herodes, mas eles foram guiados por aquela estrela, aqueles magos do Oriente. E a estrela então os leva justamente àquela estrebaria, e quando eles chegam lá, o que tinha dentro daquela estrebaria? Um tabernáculo. O rei dos reis, o senhor dos senhores, estava como um bebezinho naquela manjedoura. E o texto nos diz então, que esses magos, Mateus capítulo 2, versículo 9, diz que eles viram a estrela e se alegraram com grande e intenso júbilo. Então eles entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Tem uma discussão muito grande, meus irmãos, se os magos entendiam ou não entendiam o significado exatamente de cada um daqueles presentes que estavam sendo ofertados a Jesus. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que eles não tivessem uma compreensão total do detalhamento daqueles presentes, e a gente nem precisa ficar entrando muito aqui agora nisso, mas Mateus, o autor desse evangelho, registrou essa cena para mostrar o cumprimento das passagens do Antigo Testamento, onde os gentios trazem suas riquezas ao rei de Israel, para mostrar que o rei de Israel é o rei sobre todos os reis, incomparável em sua glória e majestade. Então, quando você lê o Salmo 72, versículo 10, diz: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Isaías 60, versículo 6, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores ao Senhor. Salmo 110, 3, esse é o meu favorito. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Meus irmãos, quando Miqueias pergunta, e a gente leu isso hoje no chamado adoração, Miqueias 6,6. Abra lá comigo. Miqueias 6,6. Miqueias faz a pergunta fundamental sobre a nossa condição. Miqueias 6,6, ele diz: com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Meu irmão, minha irmã, se você chegar diante de Deus com todos os seus recursos, com seus carros, com a sua casa, com a sua própria família, com os seus filhos, falou: Senhor, perdoa meus pecados, está aqui tudo o que eu tenho, todos os meus investimentos, todo o dinheiro que está lá na conta do banco, tudo que eu escondi debaixo do travesseiro, todas as minhas posses, as que as pessoas sabem que eu tenho, as que as pessoas não sabem. Se eu pegar tudo e falar: Senhor, perdoa a minha transgressão, o fruto do pecado da minha alma, com tudo que eu tenho, a pergunta é: Deus vai aceitar? A resposta é não. Porque as suas ofertas por si só são inválidas para Deus. Você é pecador. Mas, meus irmãos, o texto de Miqueias aqui mesmo, quando ele faz a pergunta: darei o meu primogênito pela minha transgressão, ele está dando a resposta. Quem é que daria o primogênito, um primogênito válido, reto,
justo e santo, para nos perdoar os pecados. Porque o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 24, quando ele vai falar da obra sacerdotal de ascensão de Jesus aos céus, ele diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas ele entrou num santuário que é o santuário terreno é apenas uma representação do santuário verdadeiro no céu. O tabernáculo da terra foi feito como um molde de um tabernáculo superior dos céus. E Jesus entrou nesse, ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Meus irmãos, quem é a oferta de ouro? Quem é a oferta de prata? Quem é a oferta de bronze? Quem é aquele cujos metais desse mundo empalidecem? As conquistas dos atletas não são nada. Meus irmãos, nós só estamos aqui hoje pela manhã porque Ele se ofertou por nós. Nós cantamos Isaías 53 aqui, eu quero ler a letra para você, do refrão. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele é a oferta aceitável. Ele é mais precioso do que tudo. E meus irmãos, quando a gente chega no livro de Apocalipse, a gente vê essa alegria na descrição da estola sacerdotal de Jesus, logo no capítulo 1 de Apocalipse. A glória do Filho de Deus, o brilho da sua luz, e o povo de Deus responde em alegria com coro celestial, louvores ao Senhor. Meus irmãos, o que está no centro da nossa preocupação nessa manhã não é apenas as regras do santuário, nem a instituição da ordem sacerdotal, mas Yahvé somente. Yahvé está presente entre nós como um presente a nós. Você entende isso? Deixa eu repetir, eu não sei se você entendeu. Yahvé está presente entre nós como um presente a nós. Alegre-se. Deixa eu perguntar, você está alegre nessa manhã? Você está feliz no Senhor? Ele é a alegria das nossas almas, meus irmãos. Ele é o fruto da justiça, Ele é o esplendor da glória de Deus. Aleluia! Nossa alma rejubila e regozija na presença do Santo Deus, que toda a terra proclame os seus louvores. E que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Tu és o presente maravilhoso, verdadeiro Natal em nossas vidas, verdadeira celebração. Obrigado, Senhor, porque nós nunca poderíamos entrar nesse santuário se o Senhor não tivesse se ofertado a nós, como aquele que é mais precioso do que o ouro, do que a prata, do que o bronze, do que os tecidos de púrpura, de carmesim, escarlate. Senhor, obrigado, Senhor, porque é por causa do Teu sacerdócio em nosso favor que nós podemos ser uma nação de sacerdotes aliançados contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque naquele tabernáculo o Senhor estava antecipando a glória do Filho de Deus para nós. E que Jesus não seja esse tesouro, este bem precioso, mais precioso do que tudo. Que a santidade dEle nos constranja. E que apenas e tão somente ela nos leve a uma postura de obediência e de oferta dos nossos próprios corações. Senhor, que nós sejamos capazes de ofertar aquilo que nos é mais precioso, não como um meio de salvação, mas como uma resposta da graça e da alegria. Que nós possamos nessa manhã juntos julgar aquilo que é precioso e colocar isso aos pés do Senhor. E oferecer a nossa vida por inteiro, e nossa família, e nosso tempo, e nossas prioridades, para que o Senhor seja exaltado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu chamo o reverendo Silvio Biso.